Olá, cabeleireiros de sucesso! A partir de agora a gente vai entrar numa imersão de conhecimento sobre fundo de clareamento. Um dos pilares da colorimetria, principalmente para trabalhar com loiros, é o fundo de clareamento. E eu vejo que ainda muitos profissionais aí que nos acompanham têm essa certa dificuldade de como trabalhar com os fundos de clareamento, como alcançar o desejo da cliente, como alcançar o fundo de clareamento ideal. Quando a gente observa aí que a nossa cliente deseja as tonalidades do champanhe, do pérola, né, os tons platinados, acinzentados, agora tem os tons de manteiga, os tons de areia, né, e a gente fica pensando, poxa, como é que eu vou fazer para chegar nessas tonalidades? Então a gente vai ter uma aula agora na sequência, a gente vai ter uma aula sobre essa parte de numeração, de matização, mas o mais importante, o primeiro passo é a gente interpretar e entender o fundo de clareamento. O que é o fundo de clareamento? Se você é um profissional iniciante, está começando agora na profissão, o fundo de clareamento é o seguinte: é todo o pigmento residual existente de um processo de oxidação. Toda vez que você promove um clareamento, seja com coloração ou seja com pó descolorante, você vai revelar um fundo. Esse fundo são pigmentos oxidados no qual ficou um resíduo de cores, de tons, né? Esses resíduos a gente chama de fundo de clareamento. Então os fundos de clareamento são diversos e a gente usa uma tabela para poder interpretar esses fundos de clareamento. Vamos lá. O que é o fundo de clareamento? Quando você promove ali, por exemplo, uma descoloração no cabelo, você vai começar a abrir fundos de clareamento ou abrir reflexos indesejados. Os fundos mais quentes, que eles estão na faixa da altura de 5, de 6, que são os fundos avermelhados, é quando aquele cabelo abre naquela intensidade bem avermelhada. Quando a gente já começa ali para os fundos mais claros, um pouquinho mais diluídos, você vai abrindo o tom um pouco a mais, você já chega nos laranjas, amarelo, laranja. Essas tonalidades a gente trabalha muito com morenas iluminadas. Agora, quando você quer trabalhar com loiros, principalmente quando a gente fala do tal do loiro perfeito, a gente obrigatoriamente tem que trabalhar nos fundos de clareamentos mais altos. Quais que são esses fundos de clareamentos mais altos? O fundo de clareamento ideal para fazer praticamente qualquer tonalidade de loiro é o fundo de clareamento 9. Se você está no 9, um 9 caminhando para um 10 ou até mesmo um 10, você consegue aí trabalhar perfeitamente. Há situações ainda que, dependendo do fundo, vamos supor que abre num fundo 10, não há nem necessidade de matizar, porque o fundo já está tão bonito, já está tão legal aquela tonalidade, que a gente pode fazer um banho de diamante, fazer uma passagem de cor, trabalhar com um tratamento legal para gerar o brilho, para doar este brilho, e aí, consequentemente, você vai ter aí um resultado incrível e muito legal, sem houver necessidade de oxidar novamente esse cabelo e fazer uma matização. Então, observe que para você trabalhar com loiros, para você criar o seu loiro perfeito, você vai ter que trabalhar em cima de dois fundos de clareamento, 9 ou 10. A gente fala 9 caminhando para o 10, como ele já sai do amarelo, já começa a ir para o amarelo mais pálido, aquele amarelo mais clarinho, tá? É onde já fica bem legal também. Então, se você atingir o fundo de clareamento 9, você consegue fazer o loiro perfeito. Legal, João, isso na teoria é muito bacana, porém a gente precisa saber na prática, porque nem sempre é assim, não é verdade? Você que está me vendo agora provavelmente já passou muitas situações no qual o cabelo é muito resistente, ou o cabelo tem coloração, ou o cabelo tem progressiva, né? Como é que trabalha com esse tipo de cabelo? Né? Eu tive uma situação, um exemplo que eu fiz um evento no Nordeste, né? Em Pernambuco, lá, com o pessoal da Dicolor, e lá aconteceu uma situação onde os profissionais questionaram justamente isso. João, a nossa maior dificuldade aqui é justamente o quê? As clientes, nossas clientes, por ter o cabelo, um cabelo mais ulótrico, são cabelos mais resistentes, cabelos crespos, cabelos cacheados, o que acontece? Elas fazem muito alisamento, principalmente escova orgânica, tá? Escovas ácidas no modo geral, né? E aí a gente fica nessa situação que toda vez que a gente vai trabalhar, toda vez que a gente vai ali promover um clareamento neste cabelo, ou o cabelo ferve, o cabelo derrete, ou o cabelo não abre, né? Porque ele tem uma certa resistência, um cabelo mais grosso, né? Um cabelo de uma etnia onde tem ali cabelos mais resistentes. E aí o que acontece? A gente tem essa dificuldade. A gente nunca consegue sair do laranja, ou a gente brinca, o louranja, né? Então a gente sempre fica naquela situação. Aí eu mostrei para eles, depois eu vou mostrar aqui para vocês, o que aconteceu. Neste evento, eu falei para eles, olha, então hoje a gente vai quebrar todos esses paradigmas e eu vou mostrar para vocês. Eram mais de 200 pessoas que estavam ali comigo e eu falei para eles, hoje a gente vai
criar o loiro perfeito aqui. A gente vai fazer realmente o loiro, né? Abrir esse fundo de clareamento no qual você deseja. E aí foi onde eu fiz utilizei todo o protocolo das mechas. O que é o protocolo das mechas? Isso é uma ferramenta, na verdade, é um procedimento que eu ensino dentro do curso especialista em loiros para que o profissional possa ter segurança para trabalhar. E aí, através do protocolo, a gente segue passo a passos, aonde a gente consegue fazer um efeito perfeito, um loiro perfeito, literalmente, né? E aí, basicamente, o que eu fiz? Conversei com ela, fiz o teste de mecha, diagnostiquei o cabelo dela, vi como é que estava a saúde dela, trabalhei com a ponte de proteção, né? Fiz todo o procedimento antes, aí comecei o processo do clareamento. Mas, aqui em resumo, até a gente não tem aqui muito tempo para poder aqui entrar na parte do protocolo, até porque não é o tema desta aula, o nosso tema justamente que é fundo de clareamento, então eu quero que você entenda o seguinte, para eu poder atingir o fundo de clareamento desejado, e no qual foi o que eu mostrei para o pessoal ali, eu trabalhei com mechas finas em transparência. Então, se você quiser anotar, se você estiver anotando aí, o segredo para fazer um loiro perfeito, para atingir aquele fundo de clareamento 9 que você deseja, aquele cabelo que até então você não conseguia, você vai ter que trabalhar aí com mechas finas em transparência. É lógico que às vezes trabalhar com na touca você não consegue, porque você vai ter que puxar ali no buraquinho várias vezes o cabelo. Então tem cabelos que são mais resistentes, mas você tem a opção de trabalhar no papel, né? No papel você consegue trabalhar com aquela mechinha fininha em transparência. Então o segredo é o quê? Separar essa mechinha bem fina em transparência e aí trabalhar em cima dela. Assim você vai conseguir atingir este fundo desejado. Você não vai deixar aquelas pontinhas laranjinha, aquelas marquinhas laranja próximo da raiz, através da mecha fina em transparência. Isso foi justamente o que eu fiz. Aí o que aconteceu? Chegou a situação, eu peguei, fui lá e mostrei pra eles. Fui lá na frente, né? Até o Yuri tava comigo ministrando isso naquele dia, tava na parte do Yuri, cheguei, Yuri, me dá uma licença aí, que eu quero mostrar pro pessoal, olha como é que ficou o fundo de clareamento. E a galera não se acreditou, assim, todo mundo assim, cara, como é que você conseguiu abrir esse fundo? Porque eu mostrei o cabelo antes pra eles. E eles viram, não, esse cabelo é difícil, não vai abrir esse fundo. Esse cabelo vai... Muita gente duvidou, esse cabelo vai ficar no laranja, né? E a gente abriu no fundo de clareamento 9, ficou incrível. O cabelo realmente ficou muito bonito, né? Então, ela tinha um cabelo preto, né? Não tinha coloração, mas era um cabelo preto, aonde ela tinha escova ácida. Ela tinha feito, vou fazer uma semana, 10 dias ali, uns 15 de 2 semanas no máximo, ela tinha feito essa escova ácida, tá? E daí a gente fez o processo aí. Só que usando todo o protocolo das mechas. Isso é muito importante, trabalhar com o protocolo das mechas. Então eu consegui atingir, usando a mechinha fina em transparência, eu consegui atingir o fundo de clareamento ideal. Então o segredo para você fazer qualquer tonalidade, seja do loiro, platinado, um champanhe, um perolado, um tom mais acinzentado, o segredo está no quê? No fundo de clareamento. Para cada tonalidade você tem um fundo de clareamento específico. A gente vai ver numa próxima aula agora, do nosso workshop, a gente vai ver o seguinte, que algumas tonalidades, elas têm intensidades diferentes. Tem tonalidades que são para os tons mais frios, tonalidades que são mais para os tons de beges, tonalidades mais neutras, tonalidades mais cinzas, um frio mais fechado para o cinza mesmo, né? E aí o que acontece? Cada uma dessas tonalidades você precisa trabalhar com fundo de clareamento específico, né? É um tema desta aula. Aí eu vou só chamar atenção aqui no seguinte. Quanto mais quente o fundo, por exemplo, você está no fundo um 8 caminhando para o 9, você vai conseguir os tons de bege, os tons mais neutros, porque você vai ter que neutralizar esses tons. Quanto mais aberto, quanto mais você eliminar as cores quentes, o reflexo indesejado quente, mais intensidade de frio ou branco você consegue. Por que branco? Porque o platinado é isso. O que é o platinado? A tonalidade do tom platinado é justamente o branco. Então, quando a gente trabalha com um fundo de clareamento 9 já caminhando para o 10, eu vou fazer uma acentuação de cor e através dessa acentuação de tons, eu consigo o tom do platinado. Tá? Isso vai ser um tema para a próxima aula agora. Mas é legal porque você já está tendo uma visão aqui de como trabalhar com os fundos de clareamentos. Então, sempre coloque na sua mente. Se você quiser trabalhar aí com o fundo de clareamento ideal para fazer um platinado, para fazer um tom champanhe, para fazer um tom pérola, você tem que trabalhar sempre com maiores aberturas. No fundo de clareamento 9, você consegue fazer os tons perolados, os tons champanhes. No fundo de clareamento 9 caminhando para o 10, você consegue fazer os platinados, você consegue fazer os tons acinzentados. Estes são os fundos ideais para você poder trabalhar com as técnicas dos loiros perfeitos.
Gostou dessas dicas? Espero que você tenha gostado. Lembrando que agora, já na próxima aula, a gente vai falar sobre a parte da matização. Como trabalhar com a matização? Qual é a numeração que você vai poder trabalhar? Existe, assim, uma dúvida muito grande entre os profissionais, tá? E eu vejo isso principalmente dentro dos alunos, quando o aluno começa a fazer o curso especialista em loiros, ele começa a me perguntar: João, eu trabalho com uma marca, hoje eu não sei qual é a tonalidade de trabalhar. Aí eu tento buscar o que? Receitas. A grande maioria dos profissionais hoje ainda são dependentes de receita. E inclusive dentro do curso eu falo para os alunos que o que a gente vai fazer é o quê? É quebrar esses paradigmas, quebrar esta forma dependente de poder trabalhar para que você possa realmente aí criar as suas tonalidades. E como é que você faz isso? Entendendo a colorimetria. Então a gente vai abordar justamente isso, quais são as numerações para poder trabalhar. Mas não só isso, a gente vai interpretar e entender o que são as numerações. E desta forma você vai criar o seu loiro perfeito. Lembrando sempre que o loiro perfeito é aquele que você consegue identificar o desejo da cliente, alcançar o nível desejado dela, né, para satisfazer o desejo da sua cliente. Ah, sua cliente quer um tom de perolado, você vai conseguir atingir essa tonalidade que ela desejava. E a melhor parte, manter a saúde dos fios. Então não esquece que o segredo para fazer isso é sempre trabalhar em cima do protocolo das mechas. Com ele não vai ter erro nenhum, tá? E você vai conseguir atingir efeitos muito interessantes. Então na próxima aula agora a gente já vai ver aí como criar as tonalidades, quais as numerações que a gente vai utilizar e como é que funciona toda a situação, porque cada um trabalha com uma marca. Então como é que eu faço para não ficar mais dependente das receitas, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo agora na próxima aula.